Nós estamos estudando e lendo, aprendendo com Mateus, o evangelista Mateus, e eu peço que você abra o seu texto comigo, lá no capítulo 12. Nós temos aquela expressão do capítulo 11, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que é maravilhosa, e essa expressão encerra o capítulo 11, e dessa forma nós leremos o texto a partir do capítulo 12, logo na sequência desse convite de Jesus, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, tá bom? Então o texto está na sequência, nós estamos no capítulo 12, eu leio do verso 1 até o versículo 14, é um texto um pouco longo, eu peço que vocês me acompanhem, tá bom? Estou vendo aqui bastante gente chegando no Facebook e também aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou citar aí o nome de todos vocês que estão aqui nos acompanhando, tá bom? Então nós estamos em Mateus, capítulo 12. Eu leio então do verso 1 até o verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem aquilo que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: Não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem àqueles que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, e aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, contra Jesus, sobre como lhe tirariam a vida. Nós hoje vamos meditar nessa manhã sobre o tema, ajustando as prioridades. Eu convido você a orar mais uma vez nessa manhã. Senhor, diante da tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Fica conosco, ó Deus, nesse momento da exposição bíblica. Usa a minha vida, ó Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados e tenha compaixão de todos nós que queremos ouvir a tua voz. Estamos sedentos, ó Deus, para aprender mais e mais do Senhor e por isso pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que teu Espírito fale ao nosso coração por meio dessa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajustando as prioridades. Eu quero primeiramente falar ou definir, ou dar uma, melhor dizendo, uma definição dos termos que eu usei para fazer o título dessa reflexão. Ajustando as prioridades. Em primeiro lugar, prioridade significa a condição daquilo que é primeiro, aquilo que está na ordem, no topo da ordem, no topo da lista, aquilo que tem a primazia, aquilo que tem a dignidade de ser o primeiro. Então, quando nós estamos falando aqui de prioridades, nós estamos falando daquilo que é primeiro, daquilo que é ou tem a primazia. Basicamente, nós estamos falando que Jesus é a nossa prioridade central, ou deveria ser. Nós também estamos falando de ajuste, ajustando as
prioridades, porque ajustar, esse verbo vai nos falar daquilo que precisa de reparo, daquilo que precisa de manutenção. E essa expressão manutenção eu explico para que ela não fique solta ou não cause qualquer outro entendimento que não aquele que eu estou pensando. Quando eu estou falando de manutenção, eu estou falando que durante a vida nós precisamos sempre ajustar as nossas prioridades. Nós temos algumas prioridades enquanto crianças, por exemplo, a prioridade da criança é brincar, depois a prioridade do adolescente é, sim, estudar e outras prioridades que os pais vão colocando. Chega a fase da juventude também, de estudo, da preparação para o futuro. Depois, no início da vida adulta, a prioridade é o casamento, a carreira. Depois vem a prioridade dos filhos. Enfim, vão surgindo novas prioridades e ao longo da vida nós precisamos fazer essa manutenção, ou seja, esses ajustes durante a nossa jornada. Mas é claro que a prioridade é Jesus, a prioridade é o reino dos céus. E quando nós priorizamos, segundo Jesus, o reino, a questão espiritual, as outras coisas, as nossas necessidades vão se encaixando e o quebra-cabeça vai se tornando completamente harmônico, porque Deus vai nos ajustando, vai nos ajudando a cuidar das nossas prioridades. Então, eu usei também aqui como exemplo a figura do médico. Por exemplo, você vai ao médico e você tem algum sintoma de alguma enfermidade, então você vai no médico, ele pede os exames, ele pede alguns medicamentos, ele vai investigando, depois ele pede outros exames, enfim, ele vai fazendo uma averiguação até que ele chega no diagnóstico e aí ele receita uma quantidade de medicamentos ou ele receita um certo tipo de tratamento. E depois do tempo ele vai removendo alguns medicamentos, ou ele vai acrescentando e aí ele vai ajustando o tratamento. Então repare que essa expressão de manutenção, aquilo que vai sendo conduzido durante o tratamento, ou até mesmo quem faz manutenção de carro, agora nem tanto por conta da tecnologia dos carros, né? Mas antigamente você levava no mecânico e depois você passava ali para fazer a revisão, ele ia ajustando, ou seja, tentando encontrar aquilo que há de melhor. E na nossa vida nós também precisamos ajustar as nossas prioridades. É claro que durante a nossa jornada, às vezes, nós nos esquecemos de algumas questões que são primordiais, imprescindíveis, como essa que eu estou colocando agora, que Jesus é a nossa prioridade, tá bom? Então nós precisamos ter essa compreensão. Explicado isso, ou o tema, eu quero então mergulhar com vocês agora no texto, e eu peço que Deus nos abençoe nessa explicação da sua palavra. Na concepção popular, a rejeição total do sábado era vista, na realidade, como uma rejeição da lei. Mas aqui nós temos Jesus não rejeitando o sábado, mas fazendo um ajuste daquilo que eles tinham compreendido a respeito do sábado. É claro que os fariseus tinham uma compreensão completamente diferente daquilo que o próprio Deus havia instituído em relação ao sábado. E Jesus vem para cumprir a lei e dessa forma ele cumpre também aquilo que estava determinado na lei de Deus em relação ao sábado. Ele não veio revogar o sábado, ele não veio abolir a lei, mas Jesus veio para cumprir. E diz o texto aí no versículo 1, por aquele tempo que vai sugerir que Jesus e os seus discípulos estavam caminhando naquele sábado rumo à sinagoga. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar que lá no versículo 9, depois desse primeiro momento, diz o texto que Jesus entra na sinagoga deles, ou seja, que Jesus vai no ambiente religioso dos fariseus. Então Jesus, juntamente com seus discípulos, eles estavam caminhando rumo à sinagoga. E o dia desse evento, desse momento em que o Evangelho de Mateus narra para nós, é um dia de sábado, dia sagrado para os judeus. Jesus e os seus discípulos estavam caminhando rumo às sinagogas e rumo à sinagoga e passaram pelas searas. As searas aqui, na realidade, demonstra para nós um campo de plantação. E seara, basicamente, diz para nós que aquela plantação estava no tempo da colheita, e os discípulos estavam com fome, eles entram
naquela colheita, naquela seara, e colhem algumas espigas e começam a comer. É curioso que Mateus vai dizer para nós que os discípulos estavam com fome e assim, segundo a tradição dos fariseus, era proibida a colheita e a debulha no sábado. Então, era proibido colher no sábado e debulhar o milho. Seria uma violação do sábado. Na realidade, Mateus está dizendo que os discípulos estavam quebrando uma regra farisaica. Eles não estavam obedecendo às tradições, eles estavam quebrando as práticas, os costumes, e basicamente isso vai gerar um certo desconforto, e é nesse contexto que vamos aprender lições preciosas. O versículo de número 2 vai dizer para nós que os fariseus ficavam fiscalizando o Senhor Jesus, aguardando o momento para pegar o Senhor Jesus. Eles ficavam ali, de uma certa forma, querendo provocar uma armadilha a fim de que Jesus caísse juntamente com os seus discípulos. E os religiosos têm essa tendência mesmo de ficar controlando a vida alheia e se esquecem de cuidarem das suas próprias vidas. Isso acontecia com os fariseus. Eles ficavam cuidando dos discípulos, cuidando de Jesus o tempo todo, mas eles não cuidavam das suas próprias vidas. Disse Mateus aí no versículo 2, que eles viram isso, eles acompanharam isso. Ou seja, eles estavam nas sinagogas, mas eles estavam com os olhares em Jesus e nos seus discípulos. Então, eles viram que Jesus e os seus discípulos entraram naquelas searas e que os seus discípulos tomaram algumas espigas e comeram aquelas espigas. É interessante que, após visualizarem os discípulos comendo as espigas, os fariseus, com aquelas visões hipercríticas, aquelas visões exacerbadas, sem nenhuma compaixão, foram até Jesus e começaram a reclamar a Jesus dos seus discípulos. Para eles, colher as espigas no sábado e debulhar o milho era considerado trabalho, ou seja, para os fariseus, todo o trabalho deveria ser feito na sexta-feira e não no dia do sábado. Segundo reza as cartilhas farisaicas, o único trabalho do sábado é comer. E aqui eu espero que os irmãos entendam a minha pontuação agora, porque quando eu fui estudar em Campinas, me preparar no seminário, eu, obviamente, saí da minha cidade de origem, Rio Claro, e fui para Campinas, e a empresa em que eu fui trabalhar conseguiu alugar para mim, naquele primeiro momento, me ajudar a alugar uma moradia. Então, eu fui morar ali na região do Castelo, em Campinas, no fundo de uma casa de um casal. E quando a empresa encontrou aquela moradia, depois eu fui lá conhecer e conheci aquele casal que gentilmente alugou para mim um quarto no fundo, e eu tive então contato com um casal de judeus. Eu me lembro da expressão da entrevista, eles perguntando muito sobre a minha vida, sobre as questões éticas, da moralidade, por que eu estava vindo para Campinas. Obviamente, eles estavam preocupados em não ter nenhum jovem bagunceiro ali no quintal, e conversando com eles, e dado o momento, eles disseram que eram judeus, que se o pagamento do aluguel acontecesse num dia de sábado, eu deveria ou pagar na sexta-feira até o meio-dia, ou no domingo, ou na segunda-feira. E como cristão, eu falei assim, no domingo também eu não faço pagamento, eu faço na segunda. E aí nós começamos a conversar, e eu morei ali por volta de 1 ano, e aprendi muito com eles em relação à cultura judaica. E isso aqui é verdade, porque eu me lembro que aquela senhora, depois do meio-dia da sexta-feira, ela já começava a diminuir o ritmo do trabalho, e eu me lembro, inclusive, de um final de semana que passei com eles, a convite deles, numa celebração de Páscoa. Depois do pôr do sol, ali por volta das 6 da tarde da sexta-feira, eles já não realizam nenhum tipo de trabalho, eles ficam tão somente concentrados no culto, no louvor, nas memórias, lembrando daquilo que aconteceu no passado, lendo os textos, cantando e se alimentando, mas eles não fazem absolutamente nada a não ser isso que eu estou falando aos irmãos. Então, basicamente, eu entendo
com propriedade isso que Jesus está lidando com eles, porque para eles pegar o milho, debulhar o milho e comer o milho era algo que violava basicamente aquilo que eles tinham como tradição. A crítica deles é que os discípulos fazem aquilo que não é lícito fazer no dia de sábado, que Jesus não estava ensinando os bons costumes, as tradições judaicas e também judaicas / farisaicas, né? Porque isso não vem somente do judaísmo, na realidade os fariseus interpretam de forma equivocada as leis judaicas, e aí eles questionam Jesus, dizendo que os discípulos estão fazendo aquilo que não é lícito. E lícito é uma expressão muito interessante, porque tem a ver com aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. E a questão deles é o seguinte: isso não é lícito, não pode ser feita a colheita no dia de sábado, e não pode comer dessa maneira no dia de sábado. E basicamente a motivação deles é arranhar a imagem de Jesus, mostrando que Jesus não estava ensinando os seus discípulos aquilo que estava na cartilha, aquilo que estava na tradição. A questão dos fariseus não era com a fome, mas sim com aquilo que a lei dizia, mas para além daquilo que a lei dizia, ou seja, as tradições que eles criaram baseados naquilo que a lei dizia, porque a própria lei vai dizer para nós que nós, por exemplo, os judeus poderiam entrar numa seara e comer. A lei vai impedir que a pessoa que esteja com fome entre na propriedade alheia, como a foice, por exemplo. Então, qual que é a temática da lei? Se alguém tem fome, pode entrar na propriedade e pegar aquilo que ele vai consumir, mas não pode entrar com a foice, porque a foice dá a ideia de colher muito e levar para casa. Então, a lei dizia que a pessoa poderia saciar a sua fome, mas ela não poderia estocar o alimento. E aí, eles vão fazendo outras interpretações, até que nós chegamos aí no versículo 3, quando Jesus fala com eles, e Jesus diz que eles são, na realidade, ignorantes em relação a lei de Deus, porque Jesus fala o seguinte: vocês não leram o Antigo Testamento, vocês não conhecem o Antigo Testamento, e basicamente essa expressão de Jesus é uma expressão extremamente provocativa para os fariseus, porque um fariseu, ele passava a vida toda lendo e estudando o Antigo Testamento, e no versículo 3 nós temos essa expressão de Jesus, quando ele fala assim: não leste o que fez Davi? Vocês não leram o que está no Antigo Testamento? E Jesus retoma uma figura extremamente importante para o judaísmo, que era a figura de Davi. Davi era uma figura extremamente respeitada e querida pelos judeus. E Jesus faz uma pergunta retórica: vocês não viram? Vocês não leram? Vocês não estudaram aquilo que Davi fez? Naquele momento em que Davi e os seus companheiros tiveram fome, e eles entraram e comeram aquele pão que era específico para o ato litúrgico religioso, vocês não viram? Vocês não viram que eles comeram e não sentiram culpa, não foram cobrados em relação a esse alimento? Jesus fala que Davi e os seus companheiros estavam com fome, comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, mas eles não foram censurados. Não foram censurados. E é interessante que o exemplo de Davi e seus companheiros serviu ao filho de Davi, que é Jesus, e os seus companheiros. Então, Jesus retoma essa imagem histórica, ou esse exemplo histórico, e fala o seguinte: vocês não viram o que aconteceu com Davi? Davi e seus companheiros, agora está aqui o filho de Davi e os seus companheiros vivendo a mesma situação. Aí nós entendemos aquilo que Jesus fala para nós a respeito do sábado e da violação do sábado no versículo 5, quando ele diz assim: ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vocês não entenderam que os sacerdotes precisam trabalhar no dia de sábado, precisam servir a população que vem até eles com ofertas, com orações? Vocês não entenderam que o sacerdote precisa trabalhar no sábado? E aí Jesus vai ajustando essas prioridades, porque até esse momento os fariseus estavam deturpando aquilo que de fato era prioridade. Por quê? Qual que é a prioridade da lei
de Deus, ensinar o amor, ensinar a compaixão, ensinar a misericórdia, mas até esse momento eles não entenderam essas prioridades. Quais eram as prioridades? As tradições, o legalismo, o farisaísmo exacerbado, as regras, os usos e costumes que eles inventaram, as interpretações humanas e não aquilo que estava na lei de Deus. E Jesus vai fazer essa provocação no sentido de provocar uma reflexão. Vocês não leram o Antigo Testamento? E aqui cabe uma grande reflexão para nós, amados irmãos e irmãs, porque muitas vezes nós lemos, estudamos tanto, mas às vezes nós ficamos parecidos com os fariseus. Gostamos de cobranças, gostamos de tradições, gostamos de comportamentos que não convêm com a palavra de Deus, e eu me lembro de um professor que falava isso. Às vezes nós estudamos tanto a vida de Jesus, falamos tanto da vida de Jesus, mas ficamos parecidos com os fariseus. E a pergunta de Jesus para eles é o seguinte, para nós também. Vocês não leram o que está no Antigo Testamento? Vocês não viram o exemplo de Davi? Vocês não viram que os sacerdotes, eles violam o sábado, eles trabalham no sábado, mas eles ficam sem culpa porque esse trabalho é importante? Vocês não viram que o que Deus deseja é misericórdia, é amor? Isso é prioridade. Ou essas são as prioridades do reino dos céus. E aí nós chegamos nessa expressão quando a lei de Moisés exigia que os trabalhadores, nesse caso os sacerdotes, trabalhassem no dia de sábado e cumprissem a missão de cuidar do povo de Deus. Jesus basicamente está ajustando as prioridades e dizendo para nós que as obras da piedade são lícitas no sábado, ou seja, é lícito trabalhar para o Senhor. É bom trabalhar para o Senhor. As obras da piedade, da oração, do serviço a Deus, do culto ao Senhor. E Jesus faz uma afirmação incrível aí no versículo 6, porque ele diz assim, aqui está maior, quem é maior do que o templo? Aqui está aquele quem é maior do que o templo. E nós sabemos que esse argumento soou de uma maneira absurda e presunçosa aos ouvidos dos fariseus, porque eles gostavam do templo, eles amavam o templo, veneravam o templo, e Jesus vem dizendo o seguinte, aqui está aquele que é maior que o templo. Em outras palavras, Jesus está chamando a atenção para si, falando assim, o Messias chegou. O que é importante agora não é o templo, não é a tradição. O que é importante agora é priorizar Jesus. Eu estou aqui, disse Jesus. Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que a motivação da construção do templo. Está aqui o Messias. Jesus e as pessoas são mais importantes do que o templo. E eles valorizavam mais o templo do que as pessoas. E vem Jesus e fala o seguinte, aqui está aquele que vai ensinar vocês o que de fato é servir a Deus, adorar a Deus, prestar culto a Deus. Porque vocês estão adorando uma construção e vocês se esquecem de celebrar a Deus e cuidar das pessoas. Vocês adoram a construção e se esquecem que a construção só tem sentido ou só tem valor quando essa construção está cheia, repleta de pessoas. E aqui Jesus vai ajustando as prioridades. Olha, a prioridade da fé judaica não era o templo, mas os fariseus fizeram do templo a questão central da religiosidade. Não era isso que Deus queria. Então o argumento de Jesus é que ele é maior que o templo. E aí no versículo 7, Jesus vai provocar neles uma reflexão ainda maior, porque após dizer que eles não sabem ler a lei de Deus por duas vezes, Jesus fala o seguinte para ele, olha, vocês não leste por duas vezes, e aqui Jesus acusa os fariseus de uma ignorância seletiva. Eu não sei se já expliquei isso, mas a ignorância seletiva é quando você se mostra ignorante de alguma coisa que você sabe,
aquilo que deve ser feito. Por exemplo, eles, os fariseus, já haviam lido o Antigo Testamento todo por diversas vezes. Eles conheciam a lei de Deus, eles conheciam as orientações de Deus, mas eles se faziam ignorantes de algumas questões que eles julgavam que não deveriam cumprir. Então, a ignorância deles era uma ignorância seletiva. Eles selecionavam algumas coisas que eles queriam cumprir e eles selecionavam algumas coisas que eles não queriam cumprir. Assim como muitas pessoas também, nos nossos dias, selecionam aquilo que querem cumprir, aquilo que vão cumprir, das ordenanças de Deus, das recomendações de Deus, dos decretos de Deus, e algumas que não vão cumprir. E eu fico muito preocupado com pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque esse comportamento é farisaico, não é de um cristão. Um cristão, de fato e de verdade, um cristão verdadeiro, ele precisa abraçar toda a orientação de Deus, ele precisa cumprir toda a lei de Deus. E é claro que isso vai exigir de nós renúncia, contrição, quebrantamento, uma vida de oração, uma vida de piedade. Teremos que chorar pelos nossos pecados, teremos que nos arrepender dia após dia do nosso coração inquieto, corrompido, mas isso vai tratando o nosso coração, isso vai nos forjando a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós não podemos ficar, amados irmãos e irmãs, selecionando aquilo que nós recebemos de orientação da palavra de Deus. Aí você lê os evangelhos e fala assim, não, isso eu vou cumprir na minha vida. Não, isso aqui eu não vou cumprir na minha vida. Isso não é correto. O que nós temos que fazer, mesmo aquilo que nos incomoda profundamente e toca nas nossas fragilidades, precisamos acolher e tratar isso no nosso coração. Então, o que eles estavam fazendo? Selecionando, e por isso eu dei esse nome de uma ignorância seletiva. Eles conheciam, mas eles fingiam que não conheciam, ou seja, eles demonstravam que eram ignorantes a esse respeito. E aí Jesus trata isso no versículo de número 7. Ele fala o seguinte: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Eu gostaria muito que vocês tivessem entendido isso, porque vocês leram, estudaram, conhecem a expressão no hebraico, declinaram a expressão, sabem a expressão, mas vocês não colocam em prática. Porque a lei diz sobre misericórdia. E aí a expressão do próprio Deus é o seguinte: misericórdia quero e não holocaustos. Deus se agrada muito mais com a misericórdia, com a contrição, com a compaixão do coração do ser humano, do que com o cumprimento de regras. Olha que a expressão aqui é holocaustos, ofertas em relação ao pecado. Então Deus se agrada muito mais com o nosso coração quebrantado e voltado para ações de misericórdia. E até esse momento eles não demonstraram nenhum ato de misericórdia. Os discípulos de Jesus estavam com fome, eles não supriram a fome dos discípulos, mas eles repreenderam os discípulos. Eles questionaram a Jesus sobre os discípulos. Eles não mostraram compaixão, eles não mostraram misericórdia para com os discípulos. Eles não demonstraram compaixão para com o sacerdote que trabalha no dia de sábado, mas eles estavam ali a todo tempo, a todo momento, questionando, querendo colocar Jesus numa situação extremamente complicada, ou querendo arranhar a reputação pública do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vem e fala isso para eles, retoma aquilo que está lá em Oséias, capítulo 6, e vai dizer para eles, olha, a palavra de Deus diz assim para nós, o próprio Deus disse assim, misericórdia quero e não holocausto. Não adianta nada você oferecer sacrifícios, oferecer holocaustos, cumprir rigorosamente tudo aquilo que está na lei de Deus, se o seu coração não tem misericórdia, e se você não aprendeu a viver agindo com misericórdia, porque o nosso Deus é misericordioso. Então só age com misericórdia aquele que bebeu na fonte de misericórdia. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus é misericordioso. Então Jesus estava aqui ajustando as prioridades e dizendo que as obras de misericórdia são listas no dia de sábado. Então o que Jesus quer de nós? Que nós tenhamos obras de piedade, obras de devoção e obras também que mostrem a nossa misericórdia para com as pessoas. Deveríamos ter compaixão e misericórdia com as pessoas que estão com fome, mas eles não tiveram, porque eles ficaram ignorantes,
reclusos, cegos. Nós precisamos ter misericórdia com as pessoas que estão passando por momentos difíceis. E aí a expressão de Jesus acusa os fariseus quando Jesus diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. Se vocês entendessem isso, vocês não teriam condenado inocentes. Vocês condenam pessoas inocentes porque vocês levam muito a sério as tradições humanas e não o princípio da lei. O apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que aquele que ama cumpre a lei. Mas eles gostavam da exatidão da lei, mas não sabiam amar. Eles gostavam das tradições humanas, mas não tinham misericórdia em seus corações. E na realidade eles estavam condenando inocentes. E aí Jesus no versículo 8 diz assim: porque o Filho do Homem, e essa expressão Filho do Homem vai falar a respeito da autoridade do Senhor Jesus por conta das profecias do Antigo Testamento, ou seja, o Filho de Deus é Senhor do sábado. Está aqui aquele que é maior do que o sábado, que é maior do que o templo, que é maior do que as leis, que é maior do que as tradições. Eu sou a prioridade, disse Jesus. E nós, amados irmãos e irmãs, precisamos ajustar a nossa vida, fazer uma manutenção diária, constante, a fim de que Jesus seja sempre a prioridade da nossa vida, que a nossa vida seja semelhante à de Jesus, ao passo em que nós mostremos misericórdia, compaixão, graça, perdão às pessoas que estão ao nosso redor, porque nós já estamos desfrutando desses valores, desses conceitos preciosos do reino na presença de Deus. Nós só agiremos com misericórdia se nós estamos desfrutando da misericórdia de Deus, aquilo que os fariseus não estavam entendendo. Por que eles não agiam com misericórdia? Porque eles não entenderam a lei de Deus. E a minha fala nessa manhã é que nós tenhamos pleno entendimento daquilo que Deus espera da nossa vida. Haja vista que Jesus resume toda a lei do Antigo Testamento, dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a nossa força e depois amar o próximo. Mas eles concediam sentenças, condenavam inocentes e não tinham um pingo de compaixão, um pingo de misericórdia. No Evangelho segundo Marcos, a expressão de Jesus é o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o contrário, e não o homem por causa do sábado. Eis aqui aquele que é maior do que o sábado. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sou a prioridade. E aí no versículo 9, Jesus entra na sinagoga deles, e aqui nós temos uma crítica de Mateus, que era um judeu, está escrevendo para os judeus, e diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos entram na sinagoga deles. Nós não fazemos parte desse movimento farisaico, é a sinagoga deles. Versículo 10, e achava-se ali um homem com a mão ressequida. E eles então, com o intuito de acusar Jesus, de pressionar Jesus, de mais uma vez provocar Jesus, interrogar Jesus, colocar Jesus diante de uma armadilha, e eles fazem uma outra pergunta, a terceira pergunta: é lícito curar no sábado? E aí eu, fazendo a lição de casa, eu fui entender um pouco aquilo que os fariseus tinham de entendimento a respeito da cura. E basicamente, para eles, para os fariseus, era permitido curar a vida no dia de sábado somente no sentido de salvar a vida. Ou seja, uma pessoa que estava gravemente enferma, era então permitido que alguém cuidasse dessa vida, que alguém ministrasse algum tipo de medicamento, algo que fosse extremamente urgente, uma emergência, não algo que fosse rotineiro. Então, curar a mão de uma pessoa ressequida não fazia parte desse protocolo, não fazia parte dessa tradição. Basicamente, curar a mão de uma pessoa ressequida era violar o sábado, segundo os fariseus. E aqui nós podemos, então, contemplar essa realidade que Jesus está querendo ajustar com eles. Eles tinham essa exatidão, eles tinham a prioridade estabelecida no cumprimento das tradições, sendo que o homem é a coroa da criação. E aí Jesus precisa fazer esse ajuste e mostrar para eles e também para os seus discípulos que o homem
precisa ser atendido. Não porque o homem está no centro, não porque vamos adorar o homem, não. Porque o homem revela a imagem de Deus, foi criado a imagem de Deus. É interessante que os fariseus, inclusive, diziam que se você tinha alguém enfermo na sua casa, você tinha que preparar, triturar os alimentos, triturar os medicamentos, fazer tudo aquilo que eles precisam de cuidado no sábado, você precisava fazer isso na sexta-feira. E aí Jesus responde essa pergunta, se é lícito ou não curar no sábado, com uma outra resposta. Mas na realidade é com uma outra pergunta. E isso aqui é muito interessante porque os rabinos daquele tempo usavam muito essa argumentação. Eu te respondo com uma outra resposta que faz, na realidade, uma pergunta. É uma pergunta respondendo a sua pergunta. E aí Jesus fala o seguinte para ele: olha, e se vocês têm uma ovelha e se essa ovelha cai numa cova, o que vocês fazem? Vocês não tiram esse animal da cova para evitar o seu sofrimento? Porque há uma tradição judaica que dizia que se um animal caísse na cova, no dia de sábado, ele tinha que ficar o sábado inteiro. O que Jesus está questionando eles é basicamente sobre isso. Se um animal, uma ovelha, cai numa cova, ela vai ficar sofrendo durante o sábado ou vocês vão resgatar para aliviar o seu sofrimento? E eles falam, olha, é claro, a gente vai tirar da cova. E aí Jesus usa uma retórica dos debates judaicos que ele fala o seguinte: quanto mais uma vida. Então, se vocês fazem isso para um animal, quanto mais para uma pessoa, porque uma pessoa é muito mais importante do que um animal. Então, quanto mais. Se vocês cuidam com zelo de um animal, vocês deveriam demonstrar muito mais zelo, muito mais cuidado, muito mais compaixão com as pessoas, porque as pessoas carregam a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus está aqui ajustando as prioridades. Se vocês priorizarem a minha vida, o meu reino, vocês vão cuidar de vidas. É isso que Jesus está falando. Porque vocês, fariseus, estão expulsando as pessoas do templo. E eu sou maior do que o templo. Enquanto eu estou aqui caminhando, diria Jesus, eu estou cuidando de vidas, curando as pessoas, restaurando as pessoas e trazendo as pessoas para um pleno entendimento da vontade do Pai. E aí nós temos essa expressão no versículo 13. E aí Jesus chama aquele homem e fala o seguinte para ele: estende a mão. Ele estende a mão e Jesus cura, e diz o texto que a mão ficou sã como a outra mão, ficou sarada, ficou 100% sarada. E aí nós contemplamos no versículo 14, já estou caminhando para o final, quando Jesus se retira dali, juntamente com os fariseus também se retiram daquele lugar, e os fariseus começam a conspirar contra ele e desejam matar Jesus. E aí você observa que esses líderes religiosos tinham ódio no seu coração, eles queriam matar Jesus, eles queriam provocar Jesus, queriam encurralar Jesus, mostrando então quais eram as suas prioridades. Jesus estava ensinando as prioridades do reino dos céus, mas eles não estavam entendendo, não queriam compreender quais eram as prioridades do reino dos céus. A minha oração nessa manhã, o meu desejo é que eu e você tenhamos as nossas prioridades ajustadas por Jesus. Qual é a nossa prioridade? Eu até iria brincar aqui, usar uma redundância, né? Qual é a prioridade primeira? Porque a prioridade já fala daquilo que é primeiro. Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é Jesus. A nossa prioridade é ter o nosso coração baseado na vontade do Pai. A nossa prioridade é ter o nosso coração voltado para ações de misericórdia. A nossa prioridade é cuidar de vidas, ajudar a cuidar de vidas. Isso é importante. A nossa prioridade é entender que Jesus é maior que o templo, que Jesus é maior do que a própria lei de Deus, porque ele estava com o Pai dando a lei de Deus. Que Jesus é maior do que as nossas tradições. Que Jesus é maior que tudo. E Jesus, sim, é a nossa prioridade. Eu espero e oro e peço a Deus
que ajuste em nós, em nosso coração, essas prioridades. E a minha última fala é que eu e você tiremos da nossa vida, tiremos da nossa agenda aquilo que não agrada à vontade do Pai. E que nós possamos ajustar a nossa vida, até que a nossa vida esteja alinhada plenamente à vontade do Pai. O Pai deseja misericórdia e não um conjunto de regras estabelecidas pelas tradições humanas. Ame a Deus. Certamente você aprenderá a amar ao próximo e cuidar de outras vidas preciosas. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.